10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando a nossa live. Nessa quarta-feira, dia do sofá, 23 de agosto de 2023. O dia, chuvas intensas aqui na nossa região. Temperatura deu uma caída. Está menos do que o previsto, mas nós estamos no inverno. Mas o que importa a temperatura lá fora, pouco interessa. O que importa é a temperatura do nosso programa, que nós tenhamos sempre muita emoção, calor humano. Esta é a razão principal de nós estarmos aqui, porque é uma conversa entre amigos. Claro que nós sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é por isso que eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar e tragam algum assunto que gostariam de falar conosco. O nosso público quase que bate sempre na pauta do futebol, do esporte. Mas a pauta é livre, é variado. Se vocês têm alguma outra informação ou um outro teor para trazer ao nosso programa, serão bem-vindos. Além de que vocês também serão bem-vindos. E é por isso que eu quero que vocês divulguem o link do nosso programa para os seus amigos e para os seus inimigos. Claro que no nosso preâmbulo nós trazemos muitas informações, mas lá no Estúdio 1, lá eu interajo com vocês. No Estúdio 2, a nossa sinopse, sempre recheada de informações de todos os assuntos, na área da polícia, política, futebol, polícia, saúde, tudo isso. Hoje, a notícia do dia foi que aquele líder do grupo Wagner, lá o Pergozin, eles dizem lá, ele deve, ainda não foi confirmado oficialmente, ele estava na lista de um jatinho que caiu bem próximo a Moscou, lá na Rússia. Estava fazendo o trajeto a Moscou-Petersburgo, parece que era isso. Eram 10 pessoas, sendo 3 tripulantes do avião, que é da Embraer, modelo da Embraer, e 7 que seriam passageiros. E dentro dessa lista está o líder do grupo Wagner. O pessoal já está levantando quem era o pessoal do grupo Wagner, já disse que acredita que o Putin tenha mandado abater o avião. Lá tem uma história de que todos os opositores do Putin foram mortos. Morreram. Alguns, por coincidência, envenenados. Então, é algo a ser investigado. O que importa é que eles entraram em divergência há pouco tempo e o Pergozin havia se desacertado com o Putin ali, e eles eram amigos há muito tempo. Mas a investigação é que dirá. A confirmação é de que as 10 pessoas que estavam no avião, ele explodiu, morreram. E ele estava na lista. Se confirmação ou não, a identificação vai levar algum tempo, mas nós estamos aqui informando a vocês. Um projeto que altera o Código Penal Militar vai à sanção presidencial. Com certeza ele vai aprovar. Isso aí serão medidas mais duras, punições mais rigorosas aos militares. E você sabe que os militares, teoricamente, eles estão sendo enfraquecidos, né? Mas a sanção presidencial vai acontecer com certeza. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, escolhe 3 ministros do Sudeste e 1 do Nordeste para a lista que será enviada ao presidente Lula para que faça a sua escolha. O presidente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro foram intimados a depor lá no dia 31 de agosto. Eles escolheram o mesmo dia para que eles fossem ouvidos. O
presidente da CPMI, sobre os casos de 8 de janeiro, ele se reuniu com o comandante do Exército e fala em preservar as instituições. O presidente Jair Bolsonaro, questionado, ele diz assim: mandei, qual é o problema? Ele disse, foi sobre a mensagem contra o sistema eleitoral. Ele tinha direito, ele era presidente da República. Aquele fatídico arcabouço fiscal foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Morreu também Francisco Dornelles, presidente de honra do PP e ex-governador do Rio de Janeiro. O BRDE terá 350 milhões para novos financiamentos durante a Expo Inter 2023, que vai acontecer ali na cidade de Esteio, no nosso Rio Grande do Sul. Com redação lá em Gramado, a Rede Pampa, ela realiza ampla cobertura do Link ISP 2023. É o maior evento da internet no sul do Brasil. A Assembleia Legislativa aprova a contratação emergencial e temporária de profissionais para a educação estadual aqui no nosso estado. A Justiça Federal anula portarias do Ministério da Agricultura que liberavam a pesca de arrasto no nosso litoral gaúcho. O Rio Grande do Sul conseguiu ou voltou a avançar pelo segundo ano consecutivo no ranking de competitividade dos estados. Prefeitos do Norte e Nordeste já prepararam uma paralisação lá para o dia 30 de agosto. Não estão nada contentes com o presidente Lula, a gestão dele, uma vez que lá era o seu celeiro eleitoral, mas eles não estão contentes nem um pouquinho e estão dizendo que o Norte e Nordeste está sendo desprezado pelo presidente Lula, o que eles pensavam que não aconteceria. O Tribunal Regional Eleitoral gaúcho aqui do nosso Rio Grande anuncia o nome do Cláudio Conceição para a vaga do Alexandre Bobadra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Como os senhores sabem, ele foi cassado e os seus votos passaram então para este novo componente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Já a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, aquela que aparece de 4 em 4 anos e consegue um cargo sempre, né? E ela diz que não se pode fazer acordos com análises técnicas. Ela está falando que aquela autorização que eles querem para explorar petróleo lá na foz do rio Amazonas. Também em discurso no BRICS, o presidente Lula defende uma solução para a guerra na Ucrânia e cobra a modernização de instituições multilaterais. É que uma primeira opinião que ele deu quando ele não era presidente é que a Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, deveria ceder os territórios ocupados e com isso terminaria a guerra, o que seria inviável. Vamos ver agora se ele tem outra opinião, já que é eleito presidente. Ele falou isso quando ele era candidato, né? Também o presidente Lula diz que a moeda do BRICS reduzirá vulnerabilidades, mas também ele quer que a moeda se torne a moeda da China para negociações tipo o Yuan, e com isso seria enfraquecer o dólar, que o dólar é considerado a moeda internacional usada em todas as transações, e com isso causaria um maior litígio ainda ou desconforto com os Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda em consequência daquela facada que alguns disseram até que não aconteceu, mas os problemas acontecem até hoje. E ele foi hospitalizado no Hospital Vila Nova,
lá em São Paulo para realizar exames, ainda consequência do seu estado de saúde daquela facada. A Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as causas do apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. Está muito dúbia essa situação, porque logo depois do apagão já falaram do acordo de trazer energia de outros países para abastecer o Brasil. Fica muito estranho. Tomara que a Polícia Federal consiga resolver esse problema. Já foi dito que seria uma falha humana, foi uma falha técnica feita por um humano, segundo se falou, mas o inquérito é que dirá isso aí realmente. Lá também, numa ponte em construção na Índia, morreram quase 30 trabalhadores com o desabamento dessa ponte, lá na Índia. O criminalista que defendia a Michele Bolsonaro, ele renunciou no caso das joias sauditas. Mas eu acho que ele pensa que seria uma causa perdida, porque realmente defender o presidente Bolsonaro e a sua família é quase que uma causa perdida. E o criminalista renunciou. Deve ter algo estranho também nisso aí, porque se vocês veem qualquer punição, em qualquer situação, sempre acontece com pessoas da direita, e Michele Bolsonaro é de direita com certeza. O arcabouço fiscal foi aprovado na Câmara dos Deputados. A viúva da Marielle Franco registrou uma ameaça de estupro. Ainda continua em pauta e acontecem essas coisas, né? O Ministério da Defesa pede à Polícia Federal a lista de militares que receberam o hacker, porque ele disse que teve uma reunião com militares e o ministro da Defesa disse que quer essa lista, mas a Polícia Federal diz que está em sigilo, mas também agora já foi solicitado para Alexandre de Moraes para que retire esse sigilo das investigações e cedam o nome desses militares para que sejam questionados, interrogados e se for o caso, se algo de irregular houve, serem punidos. O imposto sindical, aquele, vai voltar. Com certeza eles estão à luta. Os sindicatos fizeram muita força para eleger o presidente Lula e dentre as promessas estava isso aí, a obrigatoriedade do imposto sindical. E segundo já cogitaram, antes era um dia de trabalho do ano, mas agora com os novos cálculos que já disseram, a possibilidade, se ele vier a ser aprovado, 3 dias e meio de um trabalhador em média. Vem e vai vir com força total. Não quero ser pessimista nesse caso, mas realmente é o que eu estou pensando. O Exército Brasileiro também faz uma ofensiva para tentar melhorar a sua imagem e prestígio, mas eu acredito que eles vão ter que fazer muita força. Depois daquilo que aconteceu com as pessoas, os de direita ou patriotas, que foram traídos pelas Forças Armadas, foram levados ali pensando inocentemente de que seriam simplesmente transferidos de um local para outro, eu acredito que para melhorar sua imagem vai demorar muito. A Polícia Federal já não terá desfile no 7 de setembro. E eu acredito que o público também não irá muito nesse desfile, até para assistir às Forças Armadas. Eu acredito que esteja sendo programado um protesto nesse caso. A Jovem Pan, que já foi uma emissora de direita, agora está mudando de lado. Basta dizer que eles já têm uma conversa, uma reunião marcada com o presidente Lula para acertar detalhes. Com isso ela já demitiu vários repórteres e apresentadores de primeira linha. E agora parece que ela está mudando de lado. Já não é mais uma emissora de direita. Agora, recentemente,
ela demitiu um grande apresentador, o Thiago Pavinato, um homem com uma cultura incontestável. Foi por causa de um programa que ele fez, ele lidera o programa, né? E ele criticou a decisão de um desembargador de amenizar a acusação de um homem que era acusado de pedofilia. E com isso a emissora determinou que ele se redimisse e pedisse desculpas a esse desembargador, se rendendo e com isso tirando o direito do repórter, se for o caso, se o desembargador se achar ofendido, ele deve procurar os meios jurídicos para processar, se for o caso, o apresentador. Mas a emissora tomou essa iniciativa e o Pavinato disse que não faria isso e foi despedido. Já foi uma grande emissora, Jovem Pan, lembrem disso, mas eles já foram acusados agora, inclusive até de não receber aquele quinhão das emissoras e estão se rendendo ao novo sistema. O sistema ele é forte pra caramba. Então a Jovem Pan já foi uma grande emissora, eu era um grande apreciador dela, mas está se desgastando pouco a pouco. São opções ideológicas que eles estão tentando e talvez eles pensem que será o melhor caminho. Aquela cantora, a Simone, que pensou em muita situação, em também criticar o presidente Jair Bolsonaro, um show que ela teria teve que ser suspenso por falta de público. O povo não perdoa. Por isso que digo que tem que ter muito cuidado com as suas opiniões, tanto sendo de direita ou sendo de esquerda, né? O Grêmio também lançou um terceiro uniforme muito lindo realmente. Já o Inter, esse sim é o terceiro time brasileiro a vencer o Bolívar em La Paz. E falando disso, com certeza nós comentaremos aquela excelente vitória do Internacional, que tem meio caminho andado para se classificar às semifinais, que será lá na próxima terça-feira. Foi uma excepcional vitória. Apresentadores da Band, que se tem por entendido do futebol, chegaram ao cúmulo de dizer que seria 4-0 para o Bolívar. Todos eles erraram, todos botaram derrota do Inter. Mas são aquelas pessoas que, simplesmente por serem comentaristas, ganharem rios de dinheiro para comentar, eles pensam que entendem do esporte e são visionários também. Todos eles foram desmoralizados por dar a sua opinião ou o que eles pensavam que seria um score. Vitória do Inter, que inevitavelmente nós comentaremos no nosso programa. O apresentador Faustão continua no aguardo de um transplante. E ele está na UTI fazendo diálise. A situação dele se enquadra em prioridade de saúde. É na fila do SUS, mas ele tem prioridade, independente de que ele seja um milionário ou não. Tem outros critérios que ele se enquadra numa necessidade. Vocês querem notícias bobas? Temos também. A cantora Anitta desiste de vender a casa no Rio. E ela diz assim: vou reformá-la para ficar com a mesma estética das casas de Miami e Los Angeles. Também aquela com filho de 6 anos na plateia, aquela cantora Beyoncé, ou Beyoncé, como queiram, ela é criticada nas redes por simular ato sexual em show. Aquela polêmica que entre mãe e filha daquela artista, a Larissa Manoela, uma empregada que trabalhou na casa, disse que a mãe quebrou o dente dela ao descobrir que a filha tinha reatado com o ex. Notícias boas acontecem, notícias sérias nós damos e também notícias bobas. O nosso programa tem lugar para todas essas notícias. Hoje também aproveitando e fazendo uma turnê no centro de Porto Alegre, da nossa capital gaúcha,
Eu até fiz um vídeo que vou colocar para vocês ali, de um programa muito importante que está acontecendo na Praça 15, junto ao Mercado Público de Porto Alegre, em que estão sendo feitos testes gratuitos de HIV, sífilis e hepatite. Então você que mora na região, faça esse teste porque vale a pena e o resultado sai em 20 minutos. Inclusive eu achei tão nova e nobre a situação que fiz um vídeo do local e vou colocar no nosso programa logo logo. Mas sem mais delongas, nosso preâmbulo encerra por aqui. Agora nós vamos lá, Estúdio 1 e Estúdio 2, interagir com os nossos amigos, que nós teremos, além dessas notícias, muito mais, além daquelas que vocês nos trazem. É lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, pessoal. Estamos aqui em live, né? 17 graus a temperatura, mas a sensação térmica é de bem menos. Eu estou aqui de manga curta, mas está frio lá fora. Eu estou aproveitando que o ambiente é climatizado, mas antes de interceder e ir lá no Estúdio 1, eu vou colocar para vocês aquela caminhada que eu dei hoje num tour em Porto Alegre, mesmo com chuvas. Eu dei uma caminhada por lá e até dizer o que eu vi de importante que está acontecendo, aqueles exames que eu falei no nosso preâmbulo, sobre tudo esse sífilis, HIV, todas essas coisas aí. E vejam só, a gravação que eu fiz é 1 minuto. Olhem só, então você que tem oportunidade de estar aqui próximo a Porto Alegre, vá fazer exame. Veja a nossa informação aí. Pessoal, estou aqui no centro de Porto Alegre. Aqui nós temos um ônibus que facilita demais. Tem teste para HIV, sífilis, tudo gratuito. Não paga nada. 20 minutos o resultado está pronto. A precaução é a base de tudo. Então agora eu aproveitei o dia de hoje, 23 de agosto de 2023, e uma passada aqui no centro de Porto Alegre, é aqui junto à Praça 15, aqui perto do chalé da Praça 15,
Centrão de Porto Alegre, na frente do mercado público. Então, teste de saúde gratuitos. Aproveitem porque vale a pena. Estou fazendo esse vídeo para incentivar vocês. Basta que venham aqui. Não tem ainda um prazo definido para o término, mas é enquanto durar esse projeto. Aproveitem. Eu aproveitei. Estou tranquilo, deu tudo negativo. É a única coisa que a gente não quer que dê positivo, mas deu tudo negativo. Estamos limpinhos. Coisa boa. É isso aí. Aproveitem porque vale a pena. Agora sim, voltei. Agora começa sim o comentário da nossa live. Realmente é muito legal isso aí, por isso que eu digo, está sendo oferecido pelo governo, né, um projeto. Então aproveitei, eu fiz e deu tudo ok. Ok que eu digo é negativo. Negativo era o que se queria. Mas durante as nossas transmissões todas que nós teremos lá, eu também tenho que falar para vocês que por exemplo, os paulistanos lá de São Paulo estão sofrendo hoje 32 graus. Bateu todos os recordes de um calor no mês de agosto. Isso aí é preocupante. E amanhã anuncia para eles também que o calor lá está sufocante. 33 graus a temperatura. Também 400 milhões vai custar uma reforma do Morumbi, que é o estádio do São Paulo. E será patrocinado pelo governo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, nada, governo de São Paulo, o governo paulista lá, que é aquele bolsonarista e homem que está sujeito a ser presidente da República, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro está inelegível, né? É um dos candidatos lá, o Tarcísio, né? Junto com o Salles e o Zeima. Todos estão causando um alvoroço na sua administração e a esquerda não está gostando nem um pouquinho. Também há uma acusação do hacker a militares. A defesa vai acionar o ministro Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal diz que a investigação está sob sigilo. Mas eles querem saber qual é o nome desses militares, o que eles vão depor ou estão depondo. Não tem cabimento isso. Foi acionado o ministro Alexandre de Moraes, que ele que cuida desse caso e é o relator. E também numa cidade lá, curiosidade, né? Numa cidade lá do Reino Unido, chamado Vila Manea, 6 milhões saiu a construção que foi inaugurada de um estacionamento. Lugar para 112 vagas. Sabe quantos veículos tinham nessa inauguração? Um veículo. A comunidade se queixa, primeiro por ter uma quantidade pequena de veículo, e depois o que foi gasto na construção desse estacionamento. Imaginem só, 112 vagas e um único veículo na inauguração. Lá em Alagoas, uma manicure, a Caroline, ela foi morta a tiros, a mando do crime organizado. Mas, segundo o noticiário, ela foi morta por engano. Os executores não conheciam ela e quem seria a ser executado era a sua cliente que estava sendo atendida. Isso lá nas Alagoas. A Marina Silva também diz que não tem negociação daquela questão do explorar o petróleo na foz do rio Amazonas. Também os médicos lá do Rio Grande do Norte. Quem é a governadora lá? PT. É a Fátima Bezerra, reeleita. Os médicos vão paralisar, começaram hoje, porque estão há 5 meses sem salário. Rio Grande do Norte apoia governo de esquerda e reeleita, hein? Hoje também o aniversário da minha sobrinha, a Ana Júlia. A Ana Júlia, ela reside lá em Nova Petrópolis. Felicidade, Ana Júlia, pra ti. Mas agora vocês vejam só, até a Gretchen dizendo que o presidente Bolsonaro inventou a facada. A cantora Gretchen, aquela que quer se renovar a todo dia, mas não tem jeito, a natureza é ingrata. Mas quem conhece
o histórico da família dela, sabe as razões porque ela critica o presidente Jair Bolsonaro, né? Mas quem lacra está tendo muita dificuldade. É o caso da Simone, lacradora, e não teve nem público, teve que cancelar o seu show. Abre o olho, Gretchen. Renovar é muito difícil, mas ter inteligência, isso pode ser renovado a qualquer momento. Mas talvez tu ache melhor lacrar, tudo bem. O Supremo Tribunal Federal também autoriza juízes que podem julgar casos mesmo que tenham parentes em suas ações. É o caso do Gilmar Mendes, o Zanin, o Alexandre de Moraes mesmo, o Toffoli, que tem esposas com escritórios defendendo causas, eles poderão julgar isso aí. Parabéns, Supremo Tribunal Federal. Mas agora sim, eu vou indo lá para o Estúdio 1 interagir com os nossos amigos. O Alcides, o nosso amigo, já entrou, mas nós temos que responder primeiro aqueles que nós ainda não respondemos. Vamos indo pela ordem. O Luiz Carlos Cunha, esse sim, lá de Capão da Canoa, é o aniversariante da vez, amanhã, hein? Ele estará de aniversário, 7/4, não é pouca coisa, mas isso no andar da carruagem, na nossa grade, a hora que chegar, a tua vez vai chegar aí, Cunha. Mas primeiro temos que responder para outros amigos, tu, o Alcides, aguardem aí, estaremos aí. Agora sim, realmente eu vou lá para o Estúdio 1, estamos nós aqui, Estúdio 1 da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, é aqui que eu interajo com vocês. Vamos ter que começar lá aqueles que já entraram 21 horas, pontualmente, e um deles é aquele colorado, faceiro, contente, é o Zé Sanguiné. Esse reside em Bela Vista, zona nobre de Porto Alegre, já dizendo assim: boa noite, Severo, chegando junto, já curti e acionei o sininho, vocês também. Nós temos 11 espectadores agora, simultaneamente 7 likes de positivo, não é possível, façam isso. Depois aquele casal 20, Dona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima e o seu esposo, o Henrique da Silva e Silva, o capitão Henrique da nossa turma, CFS, olha a Cunha, tá? E esse casal 20 é assíduo, Zona Norte de Porto Alegre. Muito obrigado por estar conosco, Janei e Henrique. E o Zé Sanguiné, direto no YouTube. É isso aí. E depois comentário, não esquece. O Zé Sanguiné não conhecia a estratégia e agora eu tô dando para ele. O comentário depois, mesmo lá no YouTube, que vocês já tenham participado, curtido, comentado aqui na nossa live, mas é muito importante que teçam comentários também lá na plataforma do YouTube, do nosso programa, da nossa chamada, tudo aquilo que vocês vejam de vídeo que a gente coloca ali. Por isso que é bom colocar no sininho, ficar inscrito no canal, que sempre avisa que houve uma edição. Aí vocês tecem comentários, nos ajudem, porque nós não temos patrocinadores. Olha aqui, ó, vou tomar uma aguinha para hidratar a garganta, ó. Não temos logo, não temos patrocinador, mas temos o mais importante, que são vocês. Por isso que o nosso programa tem essa qualidade de imagem, de som. Olhem só que estúdio lindo, aquele estúdio bonito que foi lá no preâmbulo. O Estúdio 2, em que tivemos a nossa sinopse, e aqui é o Estúdio 1, é isso aí. Vanderlei Barraquini, esse falando de Viamão, outra vez eu havia questionado de onde, e agora, né, guardamos na mente isso aí, o Covid não nos tirou pelo menos esse pensamento aí, nós não esquecemos tão fácil assim. Muito obrigado, Vanderlei, por estar conosco, direto de Viamão, muito obrigado por estar curtindo o nosso programa e com certeza tu assististe da outra vez pela primeira vez e agora está dizendo que é um ótimo programa e nós agradecemos. Claro que a gente fala quase que no esporte aqui, mas é o caminho que os nossos espectadores levam. Mas nós temos muitas outras edições, mas às vezes as nossas informações aí, a nossa sinopse, eu quase não consigo ler, eu digo, eu enumero lá na sinopse, mas essa oportunidade não está sendo, não consigo, porque os espectadores começam a questionar, nós começamos nessa roda de amigo e a gente esquece o tempo. Por exemplo, agora 21 horas e 37 minutos,
Nós começamos pontualmente 21 horas e tentamos sempre terminar pontualmente 22 horas. Isso dá credibilidade nas nossas informações, da maneira de nós nos portarmos. Mas é isso aí. Obrigado, Vanderlei, por estar conosco. Agora sim, o Zé Sanguiné, depois com mais vontade, mais euforia, aí ele expôs a sua alegria. O Inter Show ontem jogou muito, principalmente resistência à altitude, que era uma dificuldade que o Inter tinha em outras oportunidades aqui. Venceu a tudo e a todos, e a estratégia do Kudê também foi uma ótima estratégia, porque o jogo ali realmente era assimilar o ataque do adversário. Alguns gremistas até não queriam reconhecer muito, o Inter teve sorte. Não, isso faz parte do jogo. Bola na trave, tiveram jogo, defesas excepcionais do goleiro, do Rocher, mas com certeza isso é do jogo. Jogar bem, se defender bem e ter sorte, como agora o Ener Valencia antes perguntava que quando ele ia chegar, e quando ele chegou chegando. Olha os gols que ele fez, gols mais importantes ao seu momento. Então tudo à sua vez. Ener Valencia está aí. Ele está aí, está aterrorizando a defesa. Essa defesa do Bolívar ali, se cuidem, logo ela vai começar esse terror vai bater nas defesas aqui do nosso brasileiro, do gauchão, que o Alberi diz que espera o gauchão e pensa que está sempre vitória do Grêmio, mas é uma corneta saudável, é assim que a corneta respeitosa, ela sempre tem que ser aceita de qualquer dos lados. E o Alberi, agora já que eu comentei, sai ele. E primeiro eu tinha dito que o meu irmão Coronel Severo, o FIFA está lá em Santa Catarina, naquele paraíso, e não interviu conosco, que pena. Mas ele sabe do nosso programa e muitas vezes mandou vídeo, hoje não mandou vídeo nenhum. O Alberi, sim, falando ali de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, gremista que ele é, né? Assim como o Janei e o Henrique, gremistas. Ele disse assim: boa noite, amigo Severo, parabéns pela grande vitória. Ontem já estão na semifinal. Acho que o Inter teria que disputar somente Libertadores. É a única competição que ele vai bem. Mas espera aí, Alberi, eu botei escrito ali, mas agora estou falando ao vivo. Aguarde que o Inter agora está embalado. O gauchão não vai ser aquela barbada que já teve antes. Mas tem o brasileiro ainda, que o Grêmio está bem colocado, mas o Inter vai vir com tudo depois dessas disputas aí. Espero que traga um título, pelo menos, aí da Libertadores, né? O Zé Sanguiné falou que a internet dele estava pipocando hoje. Realmente, muitos relâmpagos, trovoadas, chuvas intensas a todo momento, não intermitentes, intermitentes de vez em quando, volta ali, mas o nosso tempo está assim. Por isso que eu disse que talvez a descarga elétrica tenha prejudicado a internet. Eu também, por 2 oportunidades aqui, falhou o meu sinal. Eu até me preocupei, achei que poderia haver uma interrupção no sinal, que seria muito ruim, que teria que reiniciar a transmissão, e aí a gente perde público e perde o foco do negócio. Mas a sorte está nos ajudando. Isso não aconteceu e realmente está havendo uma oscilação da internet, mas eu acredito que seja em todo lugar. Nos deu boa noite também os manequinhas, que antes eram ali de Cachoeirinha e agora se avizinham conosco, de Gravataí. O nosso boa noite, muito obrigado. E ele diz assim: Manequinha, tem gente famosa que gosta de chamar a atenção. Eu disse aquilo que as pessoas fazem qualquer bobagem. A Anitta esnobando a sua casa, que realmente ela é milionária, saiu da periferia, era muito pobre. A Gretchen querendo lacrar, comentando aquilo que até deveriam ser processados, porque é fake news, continua, e ela acompanhando, não ter o que dizer do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, dizendo que ela também, dizendo que ele talvez tenha simulado aquela facada. Será que ela não conhece o que é a revisão? Tudo isso ainda é consequência daquela quando ele candidato, mas deveria até responder um processo. Mas Bolsonaro, se ele mover um processo, de nada adianta. Agora, se fosse o presidente Lula, seria uma outra história. Ele tem vitórias direto ali no Supremo e junto à Justiça.
É coisas estranhas, mas acontecem na nossa justiça. Aí sim, veio ele, o aniversariante de amanhã, o Cunha, ele botou ali Luiz Carlos e botou Cunha. Não, agora eu sei. Agora é a primeira vez que eu questiono. E depois não precisa falar mais. Ele está falando lá de Capão da Canoa. E ele diz assim: boa noite, Pepe. Pelo fato de jogar em Porto Alegre, o Inter atropelará o Bolívar. É a previsão que ele tem de gremista que é, né? Mas lembrei que anos atrás o Inter foi desclassificado pelo Olímpia nas penalidades. O Inter realmente nas penalidades não se dava bem. Se deu agora na competição anterior, aquela decisão com o River, mas o Inter realmente não tem sorte nos pênaltis. E eu acredito sempre que penalidade é sorte. Eu acredito sempre que 98% das probabilidades de fazer o gol é do atacante. E defender o gol, defender que não aconteça o gol, são somente o meu índice, no meu modo de pensar, 2% a probabilidade do goleiro. Tal é a dificuldade. E o Inter, há muito tempo que ele não tinha sorte nessas competições. Agora vem ele, aquele que é o contador, que eu indico sempre que nós temos que ter a qualquer momento. Pessoa física, pessoa jurídica. É o Alcides Almeida Correia, aquele homem que é o Almeida Contabilidade. Ele diz assim: boa noite, amigos, que tenhamos uma grande semana. Como é bom assistir o Inter ganhar. Isso aí, Will. E aquela frase de efeito, Alcides, não trouxe hoje? Não é possível, estamos no aguardo. E o Cunha diz assim, ó: ganhou no Paraguai 1-0, perdeu em Porto Alegre por 3-2. É tudo do futebol, realmente é desta forma. Futebol não tem jogo jogado e nem tem score já feito. Às vezes, no minuto final, pode acontecer 2 ou até 3 gols, embora que não seja. No basquete acontece muito, mas no futebol a probabilidade também não está extinta, né? Agora entrou ele, Alexandre Marques, Zona Norte, Porto Alegre, expert na área do esporte e também do Expresso da Várzea. Alexandre Marques dizendo assim, ó: boa noite, Severo. O Inter surpreendeu até aos colorados. A mim, a ele, ao Sanguiné, todos aí que são os colorados, realmente uma surpresa. E não vê só a ironia dos apresentadores esportistas lá da Band, ironizando que o Inter, colocando até goleada de 4-0, uma ironia que não se deve fazer no futebol, mas eles fizeram e passaram vergonha. Eu acho que nós temos que fazer uma campanha, não só ofender ao Inter, como ofender o futebol brasileiro e ofender os gaúchos. Eles acham que o brasileiro, eles acham que para disputar Libertadores só vale Palmeiras, Flamengo. Eles tentam denegrir o nosso futebol gaúcho, que é certo que o nosso nível técnico houve uma decaída, mas não quer dizer que nós estamos aí, estamos caídos fora da competição ou estamos aleijados do brasileiro, qualquer coisa. É a ignorância deles, mas eles se têm por entendido do futebol. E o Alexandre Marques também diz assim, ó: curiosidade do jogo de ontem, o Bolívar lançou 51 vezes para dentro da área e 15 escanteios. Isso aí eu havia ali na nossa... nós temos no privativo um grupo do WhatsApp e eu falei para o Luiz Carlos Cunha: o futebol é assim, não tem gol anulado, não tem bola na trave, o que vale é bola na rede. E esse vale 3 pontos no caso de uma vitória e 1 ponto no caso de empate. Então é isso aí. Claro que foi uma vitória sofrida, a altitude, eles já fazem isso, que é um sacrifício para todos os outros, as outras equipes que não lá da Bolívia. Aquela altitude de La Paz é o que dá uma vantagem para eles. E o Inter, na sua estratégia de jogar, que muitos criticam o Kudê, mas a estratégia que ele adotou foi vitoriosa e com certeza essa questão também vence a qualidade técnica, a estratégia. O futebol mudou e muito, não é como no tempo que a gente jogava. Estou dizendo, a gente é nós, septagenários, né, que a gente jogava. Então a estratégia
tática hoje supera a técnica, com certeza. Os manequins dizem assim, ó, às 13 horas caiu chuva de pedra perto do aeroporto. Granizo teve, e também ontem à noite, eu até fiz gravação no meu grupo de amigos que eu tenho e de irmãos ali no WhatsApp, eu até fiz gravação à meia hora, à meia-noite e meia, aqui em Gravataí, choveu e caiu granizo. E eu estava em Porto Alegre, teve a todo momento vinha uma nuvem, uma pancada de chuva, mas eu tive sorte. Estava caminhando por lá, me diverti, fiz fiz uma turnê no centro de Porto Alegre, fazendo caminhadas lá. Foi muito produtivo, foi legal pra caramba, mas consegui me livrar da chuva em toda, porque a chuva havia pancada, daqui a pouquinho dava uma parada, e eu aproveitei tudo isso. O Alexandre Marques assim, ó, a CBF e a Globo alteraram o horário do jogo do Grêmio e Cruzeiro lá no domingo. Primeiramente estava marcado para as 16 horas, agora está para 19 horas. Os azuis não gostaram. Tá aí, ó, gremista, aí a Cunha, tu que tá de aniversário amanhã, então para torcer pelo teu Grêmio, viu só, alterou, não será mais às 16 horas o jogo do Grêmio, viu só, vai ser lá às 19 horas. E o Alcides disse assim, ó, na sexta-feira vai a frase filosófica. Fico no aguardo, hein, Alcides? Tá me devendo. Promessa é dívida. E é bom que não tenha dívida comigo, que o meu senso crítico, meu Deus do céu, impera pra caramba. Vou dar uma ida aqui no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse, se houver possibilidade. Faltam 11 minutos para o término do nosso programa, 21 horas e 49 minutos. Mas nós temos algumas informações em números aqui da nossa sinopse. Por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reconhecer LGBTQIA+, homotransfobia, a palavra é complicada e, inclusive, se houver qualquer coisa para se complicar, não precisa muito perante a lei. Por essa homotransfobia pelo Supremo Tribunal foi considerado como injúria racial. Aumenta a pena, que poderá ser, se você for enquadrado nisso, de 2 a 5 anos. É mais uma decisão do nosso Supremo que está fazendo leis. Seria do Congresso, mas o Supremo está fazendo. O Supremo também formou maioria, como forma a maioria, para que juiz possa julgar causas de escritórios de seus parentes. É fácil de formar maioria num caso desse. Aquele hacker, o Delgatti, ele foi condenado a 20 anos de prisão. E ele está tendo uma credibilidade imensa. Além disso, ele responde a 44 processos. Será que ainda cabe recurso esses 20 anos? Mas será que uma pessoa dessas é de ter credibilidade? Não é possível. Também eles comentam na CPI do 8 de janeiro e nada sobre o inquérito das armas roubadas lá no gabinete do GSI, que é coisa mais grave do que isso. Foi roubado, o Paulo Pimenta inclusive fez vídeo lá, foram roubados armas que seria o lugar mais seguro que pode se ter no Brasil, no gabinete do GSI, no Palácio do Planalto. Diz que foram roubadas armas e munições. Vocês sabem alguma coisa desse processo? Até agora nada. E quando o Paulo Pimenta fez um vídeo lá, ele já disse de cara que os bolsonaristas cometeram isso. Já estava dito quem seriam, mas e aí? Cadê o inquérito? Estamos no aguardo. O Supremo Tribunal Federal, também outra decisão do Supremo, eles permitiram que 2 traficantes participassem de uma videoconferência. Vejam só, uma videoconferência em audiências. E quem permitiu isso aí foi o ministro Edson Fachin. E eles são foragidos.
mas eles participaram dessa videoconferência, desse julgamento que houve. Mais uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Lá na Nicarágua, olhem só, segundo o Lula, lá é uma democracia. Na Nicarágua, um jornalista foi condenado a 8 anos. Sabe qual é o crime que ele cometeu? Ele fez a cobertura de uma procissão religiosa. Esta é a democracia que o presidente Lula diz que nós temos lá na Nicarágua. Na terça, ontem, né, porque hoje é quarta, ataques com drones ucranianos, eles fizeram parar por um tempo 3 aeroportos em Moscou e em São Petersburgo. E hoje, mais um ataque de drone. É que a Rússia pensou em invadir a Ucrânia e agora a guerra está dentro do seu território. O que eles condenam e dizem que é atos terroristas da Ucrânia. Ser invadida pela Rússia e o combate ser lá, o povo russo sofrendo, militares morrendo, sendo atacados, pessoas sendo expulsas da sua residência e morrendo civis, isto não é. Mas agora, atacar o território russo, eles estão sentindo na pele, eles acharam que a coisa ia ser bem fácil, mas complicou e muito. Agora, aquele líder do grupo Wagner, que deve ter morrido, pelo menos ele estava na lista daquele jatinho da Embraer que caiu, mas aquele pessoal que era dele lá já disseram que eles acham que foi o Putin que mandou abater esse avião. E o presidente dos Estados Unidos, ele já disse que acha que tem o dedo do Putin lá naquela queda do avião. Mas tudo isso só o tempo dirá. Mas investigação não esperem que tenha. Lá na Rússia, lá é ditadura total. E é uma cortina de ferro. Não pensem não que as coisas acontecem lá. Se elas acontecem, ficam lá mesmo, não se sabe. Aqui o nosso lado não vai saber se o que é verdade e o que é mentira. O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, o Gabriel Azevedo, vale a pena citar o nome dele, porque é um homem que tomou uma atitude muito importante. Ele promulgou uma lei que veta o uso da linguagem neutra nas escolas e unidades escolares lá da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Parabéns ao presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo. Vale a pena dizer o nome dele. O lucro do BNDES, ele despenca em 45%. Quem é o presidente? Aloysio Mercadante, designado pelo atual presidente Lula. Em outras épocas, esse banco já teve uma quebradeira e agora despencando os seus lucros, né? A contribuição sindical, lá em 3 de janeiro, vamos retroceder um pouco, o ministro do Trabalho disse assim: não haverá, mas agora logo já tem um projeto de que ele volte essa obrigatoriedade do imposto sindical, e antes de ser abolido pelo presidente Jair Bolsonaro, ele era de 1 dia de trabalho por ano, a proporção. E agora, segundo foi cogitado, se ele vier, que deve vir, com certeza, vai ser relativo a 3 dias e meio de trabalho para o seu imposto sindical e obrigatório. Pode escrever que isto vai acontecer. 21h57. O presidente Lula não está aqui. Ele está lá na África do Sul para uma reunião dos BRICS e outras viagens ele fará pela África. O Eduardo Leite, aqui o governador do Rio Grande do Sul, que não deu reajuste nenhum para o funcionário público, 0, mas ele tem uma estatística que o deixa bem grandão. Ele é o 3º governador do Brasil que ganha grande salário. Ele melhor salário, ele junto com o do Mato Grosso do Sul. Ele só perde para outros 2, que é o do Sergipe e do Acre. E
Funcionário público aqui no Rio Grande do Sul, 0 de reajuste. Parabéns, governador Eduardo Leite, o senhor é o terceiro mais bem pago do Brasil, hein? O Rio Grande do Sul, pelo jeito, tá bem de finanças, mais funcionário público, ó, reajuste 0. A Jovem Pan demitiu o apresentador Tiago Pavinato, um excelente apresentador, um homem de uma cultura sem igual. Sabe por quê? Porque ele criticou a decisão do desembargador, o Ayrton Vieira. Porque esse desembargador absolveu um acusado de pedofilia. E aí a emissora deu uma ordem de que ele deveria se redimir e pedir desculpas pelo desembargador porque o estava ofendendo na sua decisão. E ele disse que não pediria desculpa. Foi demitido. É a Jovem Pan que está se remodelando. Antes era uma emissora de direita, agora está pendendo para o lado da esquerda. É as conveniências. Não é o que eles pensam, é a conveniência, né? Caiu hoje aquele jatinho da Embraer, como nós dissemos, hein? E deve estar lá o chefe do grupo Wagner. Eram 7 guerrilheiros. As prefeituras do Nordeste estão arrependidas por terem votado no presidente Lula e agora organizam uma paralisação para o dia 30 de agosto. O ex-presidente Jair Bolsonaro baixou hoje ao Hospital Vila Nova, lá em São Paulo, para uma revisão, embora que uns da esquerda diziam que ele simulou aquela facada. Um projeto que altera o Código Penal Militar vai à sanção do presidente Lula. Com certeza ele vai sancionar. Isso aí tira a força das Forças Armadas e pune com muito rigor os militares. O Supremo Tribunal da Justiça escolhe 3 ministros do Sudeste e 1 do Nordeste. É uma lista que eles estão enviando para que o Lula escolha. A Polícia Federal intimou para o dia 31 para depor o presidente Jair Bolsonaro e a sua esposa, a Michele Bolsonaro. Mas vou dar uma passada no Estúdio 1 para me despedir que o Cunha, nosso amigo lá, aniversariante do dia de amanhã, que eu já parabenizo anteriormente, Cunha, parabéns então pelos teus 74 anos que tu farás amanhã, dia 24 de agosto de 2023. Lá nas redes sociais nós reafirmaremos com certeza esse parabéns. E ele diz assim, ó, por volta das 16 horas de hoje, choveu granizo em Capão da Canoa. Excelente a informação, assim é o programa Pauta Livre. Pessoal que está numa região diferente da nossa, diz o que acontece lá. Então, festeja e aproveita. 74 anos não é para muitos, são poucas pessoas que têm esse privilégio. Parabéns, Cunha. E eu só tenho que me despedir. Cheguei aqui no Estúdio 2 e já estamos passando 1 minuto do nosso horário. Nós começamos pontualmente 21 horas e não estamos terminando pontualmente 22 horas. Estamos terminando 22 horas e 2 minutos, mas o papo estava bom, as notícias estavam ótimas e o programa é excelente. Sexta-feira estarei de novo aqui, 21 horas, não esqueçam, estejam conosco. Aí será 25 de agosto e eu estarei aguardando vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Pauta Livre que se despede. Sexta-feira o nosso encontro, não esqueçam e não me decepcionem. Deus estará com vocês assim como está comigo. Boa noite.